Boa noite, produtor rural. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. No programa de hoje, o nosso destaque para as ferramentas para diminuir a crise na citricultura. Recebemos aqui hoje o Maurício Mendes, que vai bater esse papo com a gente durante todo o programa de hoje. Bom, nosso assunto agora é citricultura. Estamos recebendo aqui Maurício Mendes, presidente da Infama Economics. Maurício, boa noite. Amanhã vai ter uma reunião importante da Câmara Setorial da Citricultura lá em Brasília. Semana passada teve uma reunião preparatória aqui na capital paulista e o Marco Antônio dos Santos saiu bastante otimista dessa reunião, ele que é o presidente da Câmara. Mas a crise na laranja continua. Nós vamos conseguir produzir quando esse suco concentrado para colocar no mercado, para desafogar o que tem na roça? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Olha, realmente esse é um ano que começou bastante complicado. Na verdade, o ano de 2012 terminou já complicado. Mas a gente vê com otimismo os próximos dias, porque existe uma série de componentes de mercado que devem ajudar a melhorar as condições de preço para o produtor de laranja. Quer dizer, nos Estados Unidos, a safra da Flórida cai a cada estimativa do USDA. Aqui no Brasil a safra também é muito menor do que a safra do ano passado e isso faz com que alguns importantes fundamentos de mercado favoreçam a que esse ano seja um ano melhor do que o ano passado. Perfeito. Bom, mas não é só de mercado, o segmento precisa também de uma política clara. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, vai participar amanhã da reunião da Câmara Setorial da Citricultura. Se depender dele, o apoio por parte do Ministério aos produtores está garantido. Acompanhe sua fala dele. Vamos acompanhar isso. O Ministério tem dado sustentação de preço na questão da laranja. Teve um problema que foi cancelado o leilão e nós vamos agora discutir isso. Hoje ou amanhã tem uma reunião já para sentar com o setor de novo. O Ministério espera tranquilizar os produtores? Com certeza, a função do Ministério é essa, dar suporte e proteger a produção nacional. Então nós estamos abertos, né? O setor está vindo, nós vamos discutir e deveremos ter novidade aí nesses dias. E nessa reportagem também, o Nery Geller falou que o Ministério da Agricultura não abre mão na condução da política agrícola brasileira. Isso é muito importante. E para falar um pouco mais sobre as propostas para minimizar essa crise no setor de laranja, a gente conversa agora também com o diretor da Associação dos Citricultores da região de Limeira, a Alicitrus, que é o Paulo Celso Biasoli. Biasoli, a gente teve semana passada uma reunião preparatória, amanhã uma reunião mais importante, mais abrangente, eu diria, em Brasília. Você está vendo aí medidas do curto prazo que possam reduzir essa crise do setor aí para o produtor? Boa noite, Biasoli. Boa noite, antes de mais nada, boa noite, Maurício. A história é a seguinte, amigos, é que as ações da Câmara Setorial desde o ano passado têm um foco forte na proteção da citricultura, principalmente em momentos de crise como nós vivemos no ano passado. Nós tivemos algumas atitudes e medidas do governo que vieram ajudar, em parte, alguns dos produtores menores, principalmente. Eu citaria os leilões, né? A própria prorrogação da LEC foi um fator muito positivo, prolongamento das dívidas rurais foram outras medidas que vieram a ajudar, ou pelo menos amenizar, o quadro terrível pelo qual a citricultura passou e espera que não passe mais, né? Na verdade. Perfeito. Você vai participar dessa reunião amanhã? Você tem alguma ideia do que pode surgir de concreto nessa reunião? Olha, eu acho assim, a reunião, nós tivemos uma reunião semana passada e foram debatidos alguns itens como concessítulos, como os últimos leilões, a manutenção da laranja na política de preço mínimo do governo. Isso tudo será repetido na reunião de amanhã com um pouco mais de presença da comissão inteira da Câmara Setorial.
aí já vão participar outros componentes, que não apenas alguns aqui de São Paulo, né? Já entra a citricultura do Paraná, algumas secretarias de alguns estados, a própria CITES-BR faz parte da Câmara Setorial, e eu não sei com a ausência do Cristo quem seria o representante. O próprio Concessitos, na figura do João Sampaio, participou e com certeza participará amanhã, e a pauta é a mesma, é tentar fazer com que o governo atente e crie políticas de forma a proteger e não deixar a citricultura tão à mercê como ficou no ano passado, né? Tá. Gasóleo, Maurício quer falar com você também. À vontade, é um prazer. Maurício é um amigo, bem-vindo sempre. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Paulo, como é que você está vendo essa questão da LEC, dos leilões e até da suspeita de que houve uma manipulação nos leilões? Você acha que isso também vai ser discutido amanhã e você acha que isso é possível contornar para os próximos leilões? Mais que possível, Maurício, eu acho que é necessário que se crie ferramentas para evitar esse tipo de coisa. Porque o leilão, quando nós participamos de uma série de reuniões em Brasília, ele teve um objetivo, ele foi adequado, adaptado para a citricultura, uma prática comum em grãos, etc. E para a citricultura não se pensava nisso. Por obra e graça da Conab, houve a sugestão de que fosse adaptado algum leilão das mesmas moldes desses produtos que eu falei para a laranja. Acontece que, como sempre, no setor, e você conhece bem ele, convive conosco todas as maneiras de alguns produtores a pensar, sempre há o mais esperto, que se sente mais esperto dos outros. O que aconteceu no leilão não é a figura do citricultor, você sabe bem disso. Alguns sempre se aproveitam da situação e não foi raro, né, nem surpresa aparecerem nesse momento alguns oportunistas. Isso, obviamente, o governo já está tomando medidas, eu soube que existe investigação profunda nesse sentido. Eu, pessoalmente, espero uma punição rigorosa para a moralidade do setor. Na verdade, todos esses atos individuais que acontecem na nossa citricultura, principalmente na citricultura comercial paulista, eles sempre vêm contra tudo que se tenta reerguer, né? Você acompanha bastante isso, você é uma pessoa ativa e importante no setor, você deve sentir que esse tipo de atitude só faz a gente dar 2 passos para trás. O governo entrou com algumas medidas, e essa foi uma das importantes, embora no começo eu não acreditasse nessa mobilidade via leilão, mas ela deu certo até o ponto que chegaram a demonstrar que existe maneira de se aproveitar deles, como fizeram alguns produtores em conjunto com algumas indústrias. Gasóleo, olha, obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? Sempre que você puder, vem conversar com a gente. Obrigado, Gasóleo. Um abraço, Maurício. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. E hoje o nosso assunto principal aqui é a citricultura, a crise que afeta o setor. Bom, vamos continuar aqui com o nosso Cito. Silmar, você vai conduzir com o Maurício aí, já tem uma pauta com ele. Maurício, a gente tem notado aqui que o preço da laranja de mesa tem reagido no mercado interno brasileiro. Ou seja, isso pode significar alguma tendência nova? A coisa está realmente melhorando e pode ir para a laranja indústria também, não? Olha, já há alguns anos o mercado interno, o mercado de fruta de mesa, ele tem dito para o mercado como um todo que aquela parte que ele costuma consumir, ele consome independente de preço. Foi assim quando o preço há 2 anos atrás estava alto e o mercado interno não se incomodou com isso e os volumes continuaram expressivos. Agora, com o preço um pouco mais baixo, mais ainda que há uma demanda forte. Com calor em São Paulo, principalmente, as frutas, então, são mais demandadas. Eu insisto em várias ocasiões de que o setor citrícola deveria olhar mais para o mercado interno, seja para fruta de mesa, seja para suco, para atender as grandes cidades. Maurício, uma coisa que me incomoda demais é a gente falar de laranja-pera como laranja de mesa. Na minha opinião, fruto de mesa de citros são outras variedades e não pera. Pera, para mim, é para fazer suco. Pode até fazer suco em casa, mas não dá para comer como uma chamute, como uma Bahia, outras variedades são menos ácidas, né? Agora, Maurício, só voltando na questão aí para a gente ir concluindo o nosso programa, que infelizmente está chegando ao fim, que lição que a gente tira desses 2 anos aí praticamente, com maior intensidade de crise na citricultura? A crise é estrutural. Não tinha como se prever isso?
Olha, eu acredito que deveria ter sido previsto, sim, no sentido de, principalmente, ter se atentado um pouco mais para a questão do consumo do suco de laranja fora do Brasil, que é o principal mercado. O consumo vinha caindo há bastante tempo e nós, eu digo que a citricultura como um todo, não se apercebeu disso. Está se tentando fazer uma recuperação no sentido de trazer os consumidores de volta para um consumo a patamares mais elevados, mas isso demanda um pouco de tempo. À medida que o marketing da indústria passe a ser um pouco mais agressivo lá fora e também que as economias da Europa e dos Estados Unidos voltem a melhorar, isso vai acontecer, a demanda de suco deve melhorar consequentemente. Maurício, para finalizar aí, o Concecitro, essa junção aí, esse diálogo entre produtores e indústria, será que sai mesmo? Olha, o Silmar, voltando até um pouco na pergunta do Tobias, o que a gente tira de lição dessa crise, eu acho que o setor está amadurecendo no sentido de ter um pouco mais de ferramentas para enfrentar crises. A gente sabe que nosso desejo é que essas crises fossem resolvidas com mais facilidade, mas eu acho que é preciso ter um fórum para se discutir, seja no formato do Concecitro, ou seja, num formato de um outro fórum que abrigue tanto indústria como produtores e os outros setores ligados e que enfrentem de uma forma definitiva e de uma forma conjunta crises que não são só de preço, né? Nós temos crise na área fitossanitária, na área alfandegária, e isso precisa ser enfrentado pelo setor como um todo. Então, eu acho que esse exercício de se conseguir esse fórum, que pode ser o Concecitro, deve ser tentado que ele realmente seja uma ferramenta importante para o setor. Perfeito, Maurício. Espero que em breve a gente tenha uma situação de crise na citricultura que seja exceção e não regra, como a gente vem observando nos últimos anos. Senhor Márcio, boa noite. Boa noite, Tobias. Boa noite, Maurício. Obrigado pela sua participação no nosso programa.